Quero desejar a você saúde, paz e perseverança na fé. Hoje vamos escutar a segunda leitura tirada da carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículos de 14 a 16 e capítulo 5, versículos de 7 a 9. Temos um sumo sacerdote superior a todos, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso permaneçamos firmes na fé que nós professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo, como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu-se preces e súplicas, com um forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido, por causa da sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência, por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja Deus por esta palavra que o Senhor nos dá. Uma palavra de vida eterna. Uma palavra que salva, restaura em nós a imagem de Jesus. Temos nesta carta aos Hebreus a apresentação do sacerdote que Jesus é. Um sacerdote eminente, superior a todos, que entrou no céu. Veja que o sacerdote do Antigo Testamento fazia o sacrifício de animais para perdoar os pecados dos fiéis. Jesus se sacrifica, ele se dá, ele se entrega. A vida de Jesus não é tirada dele, ele a dá generosamente por amor a mim e a você. Temos um sumo sacerdote que é capaz de se compadecer das nossas fraquezas. Veja que o próprio Filho de Deus foi provado pelo sofrimento, pela dor e pela morte, em função de cada pessoa humana. Por isso, o autor da carta aos Hebreus vai nos convidar a nos aproximar com toda a confiança desse trono da graça. Esse trono da graça que é o próprio Deus, que se dá a nós. É nesse trono da graça que nós vamos receber todo o auxílio necessário para viver segundo a vontade de Deus. O próprio Cristo, nos dias da sua vida terrena, ele confiou no Pai, ele obedeceu à vontade do Pai, ele fez o que o Pai queria e suplicou ao Pai com lágrimas, com sofrimento, com dor, para que o Pai o resgatasse da morte, e ele foi atendido. Jesus, embora passe pela morte, ele não se deixou, ou não foi dominado pela morte, ele derrotou a morte. Deus ouviu o clamor do seu Filho, como ouve o clamor de cada um de nós, que clamamos com todo o coração, pedindo ao Senhor que nos livre da morte. E assim como Jesus foi atendido, por causa da sua total entrega a Deus, na medida que eu e você nos entregamos a Deus, seremos também atendidos em nossas necessidades. Dentre elas, a mais importante, a necessidade da salvação. E essa salvação vem a nós pela obediência. O próprio Jesus aprendeu a obedecer passando pelo sofrimento. E a obediência a Deus, que em Jesus também experimentou a dor e a morte, é também para mim e para você o único caminho de salvação. Que Deus nos conceda essa graça, de aprender também no sofrimento e deixar que a vida nossa seja guiada pela vontade de Deus. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos santifique, nos livre do mal e nos dê a paz. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Saúde e paz para você nessa sexta-feira da Paixão,
onde devemos olhar para Jesus como nosso sumo e eterno sacerdote, aquele que passa pelo sofrimento, pela dor, mas não fica nem na dor, nem no sofrimento e muito menos na morte. Ele vence e nos dá também a garantia de que também seremos vitoriosos na medida que nos apoiamos nele e com ele façamos a vontade do Pai.